paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que estão à escuta da minha voz. Vim aqui hoje trazer-lhes a palavra de Deus. Palavra essa contida na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo escrevendo à igreja em Roma, Paulo, ele diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, colocando uma observação: os quais não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Paulo se dirigia aos nascidos de novo, aqueles que passaram pelo novo nascimento, nascimento espiritual, cujo nascimento Jesus expôs a Nicodemos, um dos principais chefes da sinagoga dos judeus, que foi ter com Jesus à noite, dizendo-lhe: Rabi, mestre, sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer coisas como estas que fazes ou que fizestes, se Deus não for com ele. Então Nicodemos reconheceu que Jesus de fato era vindo de Deus, veio da parte de Deus, pelas obras que Jesus tinha realizado nos seus dias aqui na terra. Então Jesus, dirigindo-se a ele, disse que importava que ele nascesse de novo, pois se ele não nascesse da água do Espírito, ele não entraria no reino de Deus. Ele disse: importa que nasças de novo. Se não nasceres de novo, não entrareis no reino de Deus. Ele falou: quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava falando a Nicodemos a respeito do novo nascimento, da natureza espiritual, da natureza de Deus, que é dada ao homem quando esse professa fé em Jesus para a sua salvação. Paulo estava falando também sobre a mesma natureza. Ele falava que não há condenação para aqueles que andam em espírito, que não andam segundo as obras da carne, para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Paulo se dirigia aos nascidos de novo, que na verdade nem todos nós nascemos de novo, nem todos nós podemos receber essa palavra. Muitos aí nasceram somente da vontade da carne. Muitos estão caminhando para o caminho da condenação. Estão desprovidos da salvação de Deus dada por Cristo. Porque não foi produzido em suas vidas ainda o novo nascimento, a vida de Deus. Então Paulo estava falando o seguinte, em outras palavras, que se andarmos de conformidade com a vontade da nossa carne, se exercermos as obras da carne, somos condenados. Porque Paulo fala também em Gálatas a respeito das obras da carne, o que ela produz na vida do homem. Ele fala que, aqui no
capítulo 5, versículo 19 adiante, ele diz assim, olha, as obras da carne são, aí fala, ó, contrária às do Espírito. Ele fala que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, inveja, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, né, e etc. Então Paulo aqui ele fala a respeito das obras da carne e fala também do fruto do Espírito. Então não há condição de salvação para aquele que é invejoso, que é prostituto, que é idólatra, né? Que é iracundo, etc. Paulo disse que não há condenação somente para aqueles que realmente liberam em si a vida de Deus, a vida no Espírito Santo. E para que eu obtenha essa vida, é somente através de Jesus, quando professo fé nele para a salvação, e ele me proporciona através do seu Espírito o novo nascimento. Aí sim, através do novo nascimento, da vida espiritual, da vida de Deus na minha vida, é que eu consigo andar em espírito e em verdade. Então, como disse Jesus a Nicodemos, importa que nasças de novo. Se não nasceres da água do Espírito, não entrareis no reino de Deus. Todos temos que nascer de novo. Para andarmos em espírito e em verdade, para não termos condenação, para não vivermos uma vida segundo as obras da carne, as quais nos conduz à condenação eterna, devemos obter uma nova vida, uma vida no Espírito de Deus. E essa vida só tem aquele que professou fé em Jesus para a sua salvação, que se arrependeu dos seus pecados, da sua vida errônea, segundo as obras da carne. Foi a Cristo, teve perdão, teve libertação, teve salvação, teve novo nascimento. Então há uma necessidade de nascermos de novo, para não andarmos segundo as obras da carne, para andarmos em espírito e em verdade, regimentados pela vida de Deus, trazida a nós pelo Espírito Santo. Há uma grande necessidade de professarmos fé em Jesus para a nossa salvação, para obtermos essa vida, a vida no Espírito de Deus. Está difícil de ler.